E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o nosso curso de Química Geral, nesta aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o início ali do entendimento sobre átomos com muitos elétrons e para depois chegar até fazer uma correlação até a parte de distribuição eletrônica e tabela periódica. Então vamos falar de energia dos orbitais, vamos correlacionar isso com a distribuição eletrônica, né, dos elétrons em um átomo, e por fim terminar esta aula fazendo uma correlação da distribuição eletrônica com a estrutura da tabela periódica. Querem entender um pouquinho mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuar então aí com o estudo do átomo, né? A partir de agora a gente vai começar a tornar o modelo um pouquinho mais, vamos dizer assim, abrangente no sentido de que quando a gente observa, por exemplo, na natureza, nós sabemos que na natureza existem átomos, por exemplo, com muitos elétrons, né? E até então, até a aula passada, a gente estava aprendendo sobre o modelo atômico atual, né, que é baseado no modelo quântico, e vimos até então só um modelo como se fosse analisar para um átomo com um elétron só, o átomo de hidrogênio, no caso. Aí analisamos todo o comportamento que esse elétron podia ter dentro de um átomo baseado na teoria quântica, né? Que aí vimos todas aquelas questões lá dos números quânticos, e que esses números quânticos eram 4 números quânticos, né? Que descreviam o comportamento do elétron num átomo, né? E que aí no final das contas, dentro daquele modelo, chegamos na conclusão do modelo que a distribuição, vamos dizer assim, do elétron num átomo poderia ser feita, vamos dizer assim, dentro de orbitais, né? E que dependendo do orbital ele poderia ter diferentes tipos de orbitais, né? Então, por exemplo, vimos por exemplo, quando o número quântico principal é 1, ou seja, em outras palavras, como se o elétron estivesse na primeira camada, vimos que tem a possibilidade de ele ter um único orbital com orbital 1s. Aí na camada 2 vimos que tem a possibilidade de ele ter o orbital 2s, né? E também os 3 orbitais 2p, né? Na camada 3 ele poderia ter orbital 3s, os 3 orbitais 3p e mais 5 orbitais 3d, e assim sucessivamente, assim vai. Só que até então, estudando aquele modelo, a gente não comentou em nenhum momento sobre o estudo, por exemplo, de átomos com mais de um elétron. E a maioria dos átomos diferentes que tem na natureza são átomos com mais de um elétron. Então, estudamos aí o átomo de hidrogênio, que apresenta um elétron só que quando a gente começa a falar de átomos que envolvem mais elétrons, de 2 para cima, esse número de elétrons eles começam a afetar, de certa forma, as propriedades dos átomos, né? Uma das coisas, por exemplo, que o fato de haver, vamos supor, quando tem acima de um elétron, 2 elétrons, por exemplo, como no caso do hélio, começa a ter efeitos também, não só de atração entre o próton que está no núcleo com o elétron, mas também efeitos de repulsão entre elétron e elétron. Então, de certa forma, isso vai afetar o comportamento dos elétrons que estão nesse átomo, né, dentro do átomo. Uma das coisas, por exemplo, que é observado por resultados espectroscópicos é que, por exemplo, em átomos com mais elétrons, as energias dos orbitais dentro de uma mesma camada, elas vão sendo diferentes. Por exemplo, o orbital 2s tem menor energia que o orbital 2p, por exemplo, que, que dentro, por exemplo, da camada 3, o orbital 3p tem menor energia que o orbital 3d. Aí vem a pergunta, por que ocorre esse tipo de coisa quando envolve mais elétrons? O porquê está muito relacionado com essa questão da repulsão entre que os elétrons têm um com o outro. Mas não só com isso. A gente pode basear principalmente em dois principais efeitos que causam, vamos dizer assim,
essa diferença energética entre os diferentes orbitais dentro de um átomo, né? Então, uma das, vamos dizer assim, dos efeitos que tem é a gente falar do efeito de blindagem que os elétrons causam, por exemplo, os elétrons que estão mais próximos do núcleo causam nos elétrons que estão, vamos dizer assim, mais distante no núcleo. Porque é como se a gente falasse que o fato de ter elétrons mais próximos do núcleo e aqueles elétrons que estão mais distantes tentar se aproximar do núcleo, é como se eles tivessem de alguma forma alguma barreira dos elétrons que já estão próximos, e isso faz com que de certa forma haja uma repulsão e os elétrons mais distantes acabam sendo menos atraídos pelo núcleo por esse efeito de tipo como se fosse uma barreira que blinda os elétrons que estão mais distantes do núcleo. Então, isso faz com que reduza um pouco dessa atração entre os elétrons que vão ficando mais distantes em relação aos elétrons que estão mais próximos. Então, isso é um efeito que a gente chama de efeito de blindagem. E esse efeito de blindagem por uma questão de, vamos dizer assim, de correção dentro de um modelo energético, vamos dizer assim, para saber como que fica a energia de cada elétron dentro de um átomo, uma das correções que é feita é, ao invés de a gente falar de uma carga nuclear total em cima de cada elétron, a gente vai falar de uma carga nuclear efetiva, conforme está aqui, né? Ó, como essa blindagem muda de um elétron para o outro, faz com que a gente tenha que analisar, ao invés de falar em carga nuclear, que é baseada no número de prótons que tem, por exemplo, um átomo, nós vamos falar em carga nuclear efetiva, que, que normalmente vai ser menor do que a carga nuclear total, e só que é essa que vai ser, vamos dizer assim, a carga que vai ser experimentada para os elétrons que estão mais distantes. Aí você poderia me perguntar, professor, mas tudo bem, mas por que que essa questão da blindagem tem que ser relacionada com uma carga nuclear efetiva e não com a carga nuclear do átomo, já que é o tanto de prótons que ele tem, né, a carga nuclear dele? Por que que não pode ser relacionado dessa forma? Já que o número de prótons dentro do núcleo não está mudando. Então por que que não se considera essa carga e tem que considerar uma carga nuclear efetiva que é menor do que a carga nuclear em cima de um elétron que está mais distante do núcleo? Justamente porque o fato por exemplo, um átomo com muitos elétrons, ter elétrons que estão mais próximos do núcleo, por exemplo, e eles já terem uma certa interação com a carga desse núcleo, isso faz com que, de certa forma, entre aspas, a carga que chega, vamos dizer assim, nos elétrons que estão mais distantes, seja uma carga menor, que é como se parte dela tivesse sendo, vamos dizer assim, utilizada com os elétrons que estão anteriormente. Isso faz com que a carga nuclear que os elétrons mais distantes vão receber acaba sendo cada vez menor. Então, normalmente essa carga nuclear efetiva, que é a carga que chega até o elétron que está mais distante e causa essa atração entre núcleo e elétron, quanto mais distante está o elétron e quanto mais elétrons, vamos dizer assim, em camadas anteriores e mesmo em orbitais que se aproximam mais do núcleo, estão ali na frente blindando, vamos dizer assim, a atração desse elétron pelo núcleo, isso faz com que a carga nuclear efetiva para os elétrons mais distantes fique cada vez menor conforme o elétron vai se distanciando do núcleo. Então, é feita essa correção. Existem algumas formas de se calcular, eu não vou mostrar aqui nesse curso de Química Geral, mas existem algumas formas de se calcular essa carga nuclear efetiva, mas o que eu posso dizer para vocês de antemão é que normalmente a carga nuclear efetiva é uma carga, para elétrons que está mais distante do núcleo, é uma carga que é sempre menor que a carga nuclear real, vamos dizer assim, aquela carga nuclear do número de prótons que tem no núcleo, né? Então, normalmente a efetiva vai ser sempre menor devido a essa questão da influência que os outros elétrons têm na,
na questão tanto de repulsão de um elétron com outro, quanto meio que o núcleo tem que, vamos dizer assim, se utilizar dessa carga para atrair mais de um elétron, né? Não apenas um só. Então é aquela coisa, se o núcleo ele vai atrair apenas um elétron, ele pode se utilizar de toda essa carga que ele tem para atrair esse único elétron. Agora, em casos que ele tem mais de um elétron, é, parte dessa carga já não vai ser totalmente utilizada para atrair todos os elétrons. Isso faz com que a gente tenha que fazer essa correção, esse utilizando dessa carga nuclear efetiva, dependendo do elétron que a gente quer saber, por exemplo, a energia. Então, um dos efeitos que a gente pode observar que é causado pelo fato do átomo ter mais de um elétron, é esse efeito que a gente pode dizer de blindagem, que os elétrons que estão mais próximos do núcleo vão blindar, vamos dizer assim, a carga do núcleo e vai fazer com que os elétrons que estão mais distantes não consigam, vamos dizer assim, ser atraído pelo núcleo como ele poderia se não tivesse esses elétrons que estão blindando ele, né? Isso faz com que, de certa forma, ele seja menos atraído pelo núcleo. Então, conforme o elétron vai se distanciando, ele vai sendo cada vez menos atraído pelo núcleo. Então, cada vez menos a energia dele vai sendo, tipo, estabilizada, cada vez menos, vamos dizer assim, né? Aí, a gente tinha mostrado lá pelo modelo atômico baseado na teoria quântica, que pelas equações de Schrödinger a gente conseguiu chegar numa equação que é possível calcular, por exemplo, a energia por exemplo, pro elétron num átomo, se baseando naquela equação que, tipo, a diferença para aquela equação que a gente tinha visto anteriormente para o átomo, por exemplo, de hidrogênio, que como ele envolve um elétron só, o hidrogênio, a gente tinha visto que era usado aqui, ó, o número atômico, no caso direto, né? Então é usado Z. Então Z é o quadrado. Então uma equação muito similar a essa que eu estou mostrando aqui, só que no caso era usado lá o número atômico porque era a atração nuclear em cima de um elétron só. Então é como se toda essa carga fosse utilizada para atrair esse único elétron do hidrogênio. No caso, quando a gente vai estudar em casos que envolvem mais elétrons, então a gente já vai ter que fazer uma aproximação de substituir esse número atômico total, que seria o número de prótons do átomo, né? Por uma carga nuclear que a gente chama de carga nuclear efetiva, ou também chamado de número atômico efetivo, que nada mais é que, conforme eu estava falando para vocês, essa carga que o elétron vai receber dependendo da camada que ele está, né? Então, basicamente, a equação de energia vai calcular de forma muito similar, né? Então, vai se utilizar da massa, da massa e da carga do elétron, aí vai se utilizar desse número atômico efetivo que é possível ser calculado. Existem modelos para calcular esse número atômico efetivo, dependendo de quantos elétrons tem um certo átomo, de quantos elétrons também, tipo, já estão distribuídos na frente do elétron que você quer analisar qual que é a energia que ele tem e assim sucessivamente. É possível calcular isso. Aí e os outros fatores aqui que tipo a permissividade no vácuo ao quadrado, esse é o número quântico principal, né, que é dependendo da camada que ele está, e a constante de Planck ao quadrado. Então, o que a gente pode salientar de antemão aqui? Que quanto maior for essa carga nuclear efetiva, vamos dizer assim, ou seja, em outras palavras, quanto mais essa carga nuclear efetiva, esse número atômico efetivo se aproximar do número atômico real do átomo, mais, vamos dizer assim, a energia, como ele é diretamente proporcional, né? Mais essa energia vai ficar negativa, em outras palavras, mais vai ser estabilizado, vamos dizer assim, esse elétron. Então, então a gente pode ver que normalmente cargas nucleares efetivas maiores causam uma estabilização daquele elétron maior também, né? Então, beleza. Só que sempre que a gente vai analisar como que é feita essa questão da distribuição de energia entre os orbitais num átomo,
a gente precisa analisar aquele fator que eu já tinha comentado, que é o fator de blindagem que os elétrons anteriores exercem em relação aos elétrons que estão mais distantes, como se eles blindassem a aproximação do elétron mais distante para ser atraído pelo núcleo. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma outra questão que, normalmente, os orbitais, como o orbital S, que tem momento angular orbital menor, normalmente esses orbitais eles têm uma facilidade maior de se aproximar do núcleo, até pelo fato de ser, por ele ter um momento angular menor, ele ter uma menor complexidade e também entre aspas, um menor volume, vamos dizer assim, para que o elétron consiga se aproximar, né? Lembrando que quando eu mostrei para vocês lá a forma de todos aqueles orbitais S, P, D e F na aula passada, né? Vocês viram que conforme a gente vai aumentando o momento angular do orbital, ou seja, vai indo do orbital S para o P, para o D, para o F, a complexidade e o volume desses orbitais vão aumentando de alguma forma, e isso vai fazer com que seja muito mais complicado de um elétron que está nesse orbital se aproximar do núcleo conforme a gente vai comparando um com o outro. Então, aí chega no outro fator que também influencia nessa questão da diferença energética entre os orbitais. O efeito de que a gente chama de penetração. Que orbitais com momento angular menor, ou seja, o S, depois vem o P, depois o D, depois o F, tem mais facilidade de, vamos dizer assim, de penetrar e de se aproximar do núcleo. Isso vai fazer que quanto mais próximo ele esteja do núcleo, mais, vamos dizer assim, a energia desse orbital vai diminuir, porque essa, vamos dizer assim, interação eletrostática entre cargas opostas faz com que estabilize, vamos dizer assim, a energia desse elétron e do orbital que esse elétron está relacionado, né? Então, por causa desses efeitos, tanto de blindagem, né, que é esses elétrons anteriores blindar a aproximação dos elétrons que estão depois com relação à aproximação, e esses efeitos também de penetração, que normalmente os orbitais que têm momento angular menor, tipo o orbital S, depois vem o P, depois o D, depois o F, normalmente também tem mais facilidade de se aproximar do núcleo, isso faz com que a energia deles diminua mais. Então, para átomos que têm vários elétrons, normalmente a ordem de energia entre orbitais, vamos dizer assim, entre os subníveis que estão dentro de uma mesma camada, normalmente vai ser essa ordem aqui. Primeiro o S, depois o P, depois o D, depois o F. Tanto que se a gente for observar aqui, ó, a camada 1 que é a primeira camada, né, vai ter a menor energia possível, e o orbital 1s, que a camada 1 só tem essa possibilidade do orbital 1s, vai ser o menos energético de todos. Aí depois vem a camada 2, orbital 2s, que vai ser o segundo menos energético, já que a gente está olhando aqui um gráfico em relação à energia, né? Depois vai vir a camada... desculpa, o orbital 2p, que dentro da camada 2 é o outro orbital, que aí já vai chegar nessa ordem aqui, né? Ó, o orbital 2s seria menos energético que o orbital 2p. Aí lembrando que na camada 2, no N igual, o N igual a 2 normalmente não tem, né, orbital D, por exemplo. Aí vamos para a camada 3, que vai ter o 3s primeiro, depois vem o 3p, depois o 3d. Então, assim, vai seguindo essa ordem dentro de uma mesma camada de distribuição, né? Então, e tudo isso, se vocês tipo se perguntarem o porquê que a diferença tem essa diferença de energia entre cada um desses orbitais, S, P, D e F dentro da mesma camada, colocam em mente que é por causa desses dois efeitos que eu comentei. Que os dois efeitos, de alguma forma, são relacionados com tanto a repulsão entre os elétrons que tem nesse átomo, e também são relacionados com a questão da facilidade que o elétron tem, dependendo do orbital que ele está e o momento angular que está associado a ele, e ele se aproximar ou não do núcleo. Mas, normalmente, essa diferenciação essa diferença energética, vamos dizer assim, entre cada um dos orbitais dentro da mesma camada, S, P, D e F, ela só começa a ocorrer em átomos que apresentam mais de um elétron. Então, no caso
O hidrogênio não tem essa diferença energética para o átomo que apresenta um elétron só, no caso do hidrogênio. Ela só começa a aparecer em átomos que apresentam mais de um elétron, vamos dizer, essa diferenciação de energia entre os orbitais, né? Então, basicamente, é dessa forma que vai ser feita, né? Vai ter essa diferença de energia que vai ser primeiro o S, depois o P, depois o D, depois o F dentro de uma mesma camada, vamos dizer assim. Beleza. Só que sempre que a gente fala em tentar entender como que é distribuído os elétrons dentro de um determinado átomo, independente do número de elétrons que esse átomo tem, a gente fala de um princípio que a gente chama de princípio da construção, que é normalmente como que vai ser dado, vamos dizer assim, como que vai ser feita essa distribuição de cada elétron dentro de um átomo, por exemplo, né? E normalmente, como que é feita essa distribuição e vamos dizer assim, e como que é essa estrutura eletrônica do átomo, elas vão ser muito relacionadas com as propriedades químicas que esse átomo vai ter depois. Então vocês vão ver que depois, mais para frente, a gente vai relacionar um monte de propriedades, tipo, se um átomo tem facilidade de perder elétron ou de ganhar elétron, se o átomo tem facilidade de formar um tipo de ligação ou outro tipo de ligação, vocês vão ver que todas essas propriedades que os átomos vão apresentar vão ser muito correlacionadas com a estrutura eletrônica dele. Então, em outras palavras, como que foi feita a distribuição dos elétrons dentro dos orbitais desse átomo, né? Então, beleza. E normalmente, para fazer essa distribuição, a gente se baseia no que a gente chama de princípio da construção, que basicamente nada mais é que um princípio que rege como que vai ser feita a distribuição dos elétrons dentro desse átomo. E uma coisa que eu posso dizer para vocês de antemão é que na hora desses elétrons ser distribuídos para um determinado átomo, os elétrons vão sempre procurar um estado de menor energia possível quando eles estiverem, por exemplo, no estado fundamental deles, que é o estado menos energético que um átomo pode ter e que os elétrons dentro daquele átomo pode ter também, né? Então, sempre a gente vai falar, de acordo com esse princípio da construção, que os elétrons vão ser distribuídos primeiramente nos orbitais, vamos dizer assim, que tem menor energia possível. Porque ali ele vai conseguir estabilizar mais, vamos dizer assim, o conteúdo energético dele. Certo? Então, e normalmente, esse princípio da construção, ele é baseado em duas principais regras, vamos dizer assim, para distribuir os elétrons dentro desse átomo. Uma delas que foi proposta por esse cientista aqui, o Wolfgang Pauli, que é o que a gente chama de princípio da exclusão de Pauli. Então, esse princípio, o que, que ele diz basicamente na hora de distribuir os elétrons dentro de um átomo? Ele fala que dentro de um determinado orbital, o máximo de elétrons que pode caber dentro de um orbital específico, então você está falando lá de um orbital 2s, de um orbital 2p. Lembra que o 2p poderia ter três tipos de orbitais, né? Cada um desses orbitais que, por exemplo, tem no 2p, 2px, 2py, 2pz, cada um deles, pelo princípio da exclusão de Pauli, vai caber dois elétrons, só que não de qualquer forma. Esses elétrons devem estar com o spin emparelhados. Aí vem a questão, tá, professor, mas como assim? Lembra que quando a gente estava vendo aquela parte dos números quânticos, existiam quatro tipos de números quânticos, né? E normalmente são esses quatro números quânticos que vão descrever o comportamento do elétron dentro de um átomo. Beleza. Só que quando a gente fala do comportamento do elétron dentro de um átomo, uma regra básica, que inclusive também foi proposta para esse princípio da exclusão do Pauli, que se diz que o mesmo, tipo, dois diferentes elétrons, vamos dizer assim, não pode ter o mesmo conjunto dos quatro números quânticos. Em outras palavras, se tiver um elétron que tem, vamos supor, vou dar os valores aqui só para você já ir se adequando. Vamos supor que um elétron que tem n igual a 2, que é o número quântico principal, né?
ele tem, por exemplo, o L, que é o, o número quântico secundário, né? Também chamado número quântico de momento angular orbital. Vamos supor que seja o L igual a 1, que é o equivalente ao P, né? Lembra que a gente falou lá que L igual a 0 é o S, L igual a 1 é o P, L igual a 2 é o D e L igual a 3 é o F? Então vamos supor que ele tem L igual a 1, que é o P, então ele está no 2, que é a camada 2, N igual a 2, P, 2P, e aí vamos supor que o ml dele é o ml igual lembrando que se o L dele é igual a 2, ele pode ter ml de menos 2 até mais 2, né? Então, desculpa, o L dele a gente falou que é o L igual a 1, né? Então ele pode ter o ml de menos 1 até mais 1. Então por isso que ele pode ter 3 possibilidades de ml, né? Então vamos supor que ele está no ml igual a menos 1, que é um dos orbitais P. Qualquer um dos orbitais, Px, Py ou Pz. Ou seja, se a gente comparar dois elétrons que têm esses três primeiros números quânticos tudo igual, o quarto número quântico, que é aquele número quântico magnético de spin, não pode ser igual para os dois elétrons. Eles podem ter três números quânticos iguais, agora os quatro iguais não pode ter, porque aí a gente está dizendo que dois elétrons estão tendo o mesmo comportamento dentro de um átomo, que na física clássica é como a gente comparar, por exemplo, que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, na física clássica seria como a gente fazer uma comparação desse tipo. Então, nessa parte da física quântica, a gente pode associar isso que não pode ter esse conjunto de quatro números quânticos iguais. Aí, se o quarto número quântico tem que ser diferente, lembra que o número quântico de spin, a gente comentou que ele só podia ter dois valores? Que poderia ser menos meio ou mais meio? Então, é aí que vem esse princípio da exclusão de Pauli. Dentro de um mesmo orbital, cabe no máximo dois elétrons, e cada um desses elétrons vai ter que ter, um vai ter que ter o spin menos meio, o outro vai ter que ter o spin mais meio. Então eles podem ter o conjunto de três números quânticos, os primeiros iguais, que aí eles vão estar dentro do mesmo orbital, os elétrons, porém esses dois elétrons têm que ter o último número quântico, que é o de spin, diferente. Um menos meio e o outro mais meio, que em outras palavras é o que eles falam que esses spin devem estar emparelhados. Que nada mais é que se um spin tem, vamos dizer assim, se um número quântico de spin é menos meio, o que normalmente a gente representa com uma setinha, né, para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos supor que a gente representou com a setinha para cima, o outro spin, né, mais meio, a gente vai ter que representar com a setinha para baixo. Então, em outras palavras, esses spins têm que estar emparelhados, eles têm que ter números quânticos de spin diferentes. Dentro dessas duas possibilidades de número quântico, se um elétron é um, o outro elétron vai ser o outro. Então é dessa forma que a gente fala, em outras palavras, que os spins devem estar emparelhados, né? Então, basicamente, o que diz esse princípio de Pauli é justamente isso, que esses dois elétrons vão ter que estar com o spin emparelhado se estiver dentro de um mesmo orbital. Então, sempre que a gente for fazer a distribuição eletrônica, conforme a gente vai distribuindo os elétrons, vocês vão reparar que nunca a gente vai poder colocar, então normalmente a gente vai associar o orbital com caixinhas assim. Então vamos supor que a gente está lá no orbital 2s. Aí tem uma caixinha aqui para representar ele, que dentro desse orbital 2s cabem dois elétrons. Se a gente for representar os dois elétrons aqui, a gente vai representar que um elétron tem um spin para cima e o outro elétron tem um spin para baixo. Na hora de distribuir, a gente tem que distribuir colocando dessa forma. Que essa setinha para cima representa o spin para cima, a setinha para baixo representa o spin, o outro spin que pode ter no número quântico de spin, né? A gente nunca vai poder relacionar dessa forma aqui o 2s, ó. Essa forma está errada. Essa outra forma aqui, também não. Essa aqui, ó, também está errada. Então, a única possibilidade pelo princípio da exclusão de Pauli é essa aqui. Então, sempre vai ter que ser feita dessa forma. Dentro do mesmo orbital, elétrons tem que estar emparelhado. Número quântico de spin diferente. Beleza? Essa é uma das regrinhas dentro desse princípio da construção na hora de distribuir os elétrons dentro de um átomo.
né? A gente vai distribuir dos orbitais menos energéticos até o mais energético, né? Começar essa distribuição dos elétrons, dependendo de quantos elétrons o átomo tem. E dentro de um mesmo orbital vai ter que ser distribuído com os spins emparelhados. Então, né, que a gente vai representar com essas setinhas de lados contrários. Então, esse é o primeiro princípio. E a segunda regrinha é o que a gente chama de regra de Rand. O que significa essa regra de Rand? Que normalmente dentro de uma mesma subcamada, então, por exemplo, a gente precisa distribuir os elétrons dentro dos orbitais 2p, que é a mesma subcamada, só que essa subcamada lembra que ela tem possibilidade de ter 3 tipos de orbital 2p, lembra disso? Ó, então, igual a gente está vendo aqui, os 2p, ó, tem essas 3 possibilidades a gente ter o orbital 2p. Aí a gente está distribuindo lá os elétrons, e pela regra de Rand, se a gente for distribuir os elétrons aqui dentro dessas subcamadas, a forma que a gente vai distribuir vai ser sempre distribuir primeiro os elétrons em orbitais na mesma subcamada, só que eles têm que estar primeiro tudo semi-preenchido, ou seja, primeiro distribuir os elétrons tudo um em cada orbital, dentro dessa mesma subcamada, né? Por exemplo, a gente está distribuindo aqui na subcamada 2p. Então a gente vai distribuir o primeiro elétron dentro desse primeiro orbital, o segundo elétron dentro desse segundo orbital e o terceiro elétron dentro desse terceiro orbital. Então primeiro a gente vai distribuir de tal forma por essa regra de Rand que deixa os orbitais tudo que a gente chama de orbitais semi-preenchidos, que é com um elétron só em cada orbital. Isso sempre que estiver dentro da mesma subcamada, né? Que obviamente quando a gente estiver em subcamadas com menor energia que, que essa, aí a gente vai distribuir, por exemplo, aqui no 1s, a gente vai distribuir o primeiro elétron aqui, e o segundo elétron a gente vai emparelhar, seguindo aquela regrinha do princípio da exclusão de Pauli. Se a gente fosse distribuir aqui, opa, vou voltar aqui. Se a gente fosse distribuir o terceiro elétron, por exemplo, aqui a gente já distribuiu 2 aqui nesse orbital 1s, né? A gente viria para o 2s, que é vamos dizer assim, o segundo orbital menos energético, né? Então vai distribuir um elétron aqui, 2 elétrons aqui. Então já distribuímos 4 elétrons. Se a gente continuar distribuindo, for distribuir os elétrons 5, 6 e 7, aí já vai entrar nessas subcamadas 2p aqui, que tem 3 possibilidades de orbital, né? Aí que entra essa regra de Rand que eu estava comentando com vocês. Que ela diz que se tiver orbitais dentro de uma mesma subcamada, na hora de distribuir, primeiro vai distribuir de tal modo que semi-preencha, vamos dizer assim, esses orbitais com um elétron cada primeiramente. E tudo de tal maneira que esses spins têm que estar tudo paralelo, assim, ó, tudo tipo paralelo um com o outro. Aí, depois, se continuar essa distribuição eletrônica, aí sim é feita emparelhando-se os elétrons restantes. Então a gente distribui os 3 primeiros, já um em cada orbital. Depois, se tiver mais elétrons para distribuir, a gente vai continuar nessa subcamada, já que a gente ainda não completou ela, né? Lembrando que cada orbital tem que ter 2 elétrons no máximo. Então a gente vai aí sim começar a emparelhar o quarto, o quinto e o sexto. E assim vai. Beleza? Então essa é a outra regrinha. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas por que que normalmente tem que distribuir dessa forma e eu não poderia, por exemplo, distribuir assim? Ó, vou mostrar aqui para você como se fosse os orbitais 2p. Por que eu não poderia distribuir assim? Ó? Assim já emparelha, assim já emparelha. Por que não pode ser dessa forma? Porque normalmente, conforme os elétrons vão sendo distribuídos, é energeticamente mais favorável, ou seja, vai ter uma repulsão menor entre esses elétrons se primeiramente dentro dessa mesma subcamada que os elétrons sejam distribuídos em orbitais diferentes. É como se você diminuísse um pouco essa repulsão entre esses elétrons, por eles estarem em orbitais diferentes dentro daquela mesma subcamada. E aí sim, como esse é o estado energético mais favorável, menos energético possível, e depois sim, se precisar distribuir mais elétrons, aí vai começar a emparelhar esses elétrons.
Então, normalmente está errado a gente, na hora que vai fazer essa distribuição eletrônica, já começar a distribuir tipo dois aqui. Normalmente é sempre um e um, depois volta. Vai emparelhando cada um deles. Dois, dois e dois. Beleza? Então essa é a regra de Rand, que é a outra regrinha desse princípio da construção. Então lembrando, o princípio da construção ele se baseia em três principais, vamos dizer assim, fatores, sendo que dois deles são regrinhas. O primeiro é aquele fator que, tipo, normalmente o elétron tem que ser distribuído dos orbitais menos energéticos para os mais energéticos. Por quê? Porque esse é o estado que o elétron e que o átomo, no final das contas, vai ficar com a menor energia possível. E normalmente é isso que se busca na natureza, né? Então, essa vai ser a primeira coisa que vai ser feita, dos orbitais menos energéticos. Por isso que eu comecei aqui a distribuição pelo 1s, depois fui pro 2s, depois pro 2p, que a gente está indo do menos para o mais energético. E aí depois vem essas duas regrinhas, que vai ter que ser o princípio da exclusão de Pauli, que quando for distribuir os elétrons dentro de um mesmo orbital, eles têm que ser distribuídos com os spins opostos, os spins contrários. Moral da história, eles têm que ficar emparelhados. Se um é mais meio, o outro é menos meio. Então, aquele número quântico de spin, ó, certo? Para que os quatro números quânticos desses dois elétrons não sejam iguais. E eles não podem ser iguais os quatro, né? Então, beleza. E depois vem essa regra de Rand, que dentro de uma mesma subcamada que tenha, por exemplo, mais de um orbital, tipo a subcamada do 2p que tem três orbitais, por exemplo, a 3D que vão ter cinco orbitais, 3D, né? Aí a gente vai distribuir de acordo com essa regra de Rand, primeiro distribuindo em cada um dos orbitais um elétron, tudo semi-preenchido, e depois a gente, se tiver continuar distribuindo mais elétrons, né? Aí vão começar a emparelhar cada um desses elétrons dentro de cada um desses orbitais no mesmo subnível, na mesma subcamada. Beleza? Então, se a gente for mostrar um exemplo aqui da distribuição eletrônica pro carbono, como que é normalmente feita? Normalmente vai se preencher primeiro dois elétrons no orbital 1s, então por isso que eles estão aqui emparelhados aqui os dois elétrons, porque, lembrando que o carbono tem número atômico 6. E normalmente a gente sabe que quando é um átomo, o número atômico dele, por exemplo, é 6, é porque ele tem 6 prótons, que o número atômico representa isso, né? O número de prótons que ele tem, 6 prótons. Só que quando ele é um átomo, como o átomo é neutro, o número de prótons e elétrons dele é igual. Então, se ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons, no caso de um átomo. E aí, nesse caso, a gente vai distribuir 6 elétrons. Como que a gente vai fazer essa distribuição dos 6 elétrons do carbono? Dessa forma, dos orbitais menos energéticos para o mais. Então, primeiro, o 1s vai ser distribuído aqui com dois elétrons, né? Então, um com spin para cima, outro com spin para baixo, que no caso eles estão emparelhados. Aí, depois que preencheu todo esse orbital, lembrando que em cada orbital é possível no máximo dois elétrons, porque dentro do mesmo orbital, que são aqueles três primeiros números quânticos, o quarto número quântico só tem possibilidade de dois números quânticos de spin, que é menos meio mais meio. Então por isso que só cabe dois elétrons dentro de cada orbital, não vai caber mais do que isso. Até por uma restrição, vamos dizer assim, por uma restrição dentro da teoria quântica, que é essa restrição do número quântico de spin, que só tem essa possibilidade dos dois valores, menos meio mais meio. Aí, os próximos elétrons vão ser no orbital 2s, que é o segundo menos energético possível, né? E aí vão ser também do mesmo esquema, seguindo aquele princípio da exclusão de Pauli. Elétrons emparelhados. Aí com isso já foram distribuídos 4 elétrons. E qual que é o próximo orbital menos energético? É o 2p, depois do 2s vem o 2p, seguindo essa ordem energética aqui. Aí dentro do 2p, quantos elétrons ainda tem para distribuir? O carbono tem 6, já foram distribuídos 4. 2 elétrons no 1s e 2 elétrons no 2s. No 2p sobrou mais 2 elétrons para distribuir, já que ele precisa distribuir 6. Como que a gente vai distribuir dentro desses orbitais 2p? Aí, seguindo aquela regra de Rand, vai distribuir primeiro os elétrons em orbitais diferentes dentro da mesma subcamada, semi-preenchidos. Então, os dois, por exemplo, com o spin para cima. E aí, com isso, terminou a distribuição do carbono,
que ele vai ter 2 elétrons no 1s, 2 elétrons no 2s e 2 elétrons no 2p, que é a distribuição eletrônica dele que está sendo mostrada aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p2, né? Lembrando que, só relembrando que o fato de esse 1, esse 2 aqui representa justamente aquele número quântico principal, qual que é a camada que está aquele elétron, né? Esse S aqui representa justamente o número quântico do momento angular do orbital, né? Que é o L. Então, quando é S é quando o L é igual a 0, o P o L é igual a 1, lembra disso? Então é relacionado então, com esse momento angular do orbital. E normalmente esses expoentes aqui, que são o número de elétrons que estão dentro daqueles orbitais. Beleza? Então, são 2, 2 e 2, que completam os 6 elétrons do carbono. Aí, aqui tem uma outra forma que está representada, que o 1s2, ele está chamando aqui que é como se fosse a distribuição para o hélio. Então, normalmente o do hélio é 1s2, né, que é um gás nobre, que tem a camada 1 totalmente preenchida. E aí, a partir dele, para completar o do carbono, vai ter que ter o 2s2 e 2p2. Então, é uma outra forma de representar, principalmente em distribuições eletrônicas que envolvem muitos elétrons, vocês vão ver que é comum. Primeiro coloca a distribuição eletrônica do gás nobre anterior, e aí a partir dele continua a distribuição eletrônica. É comum fazer dessa forma. Beleza? Aí a gente chega nessa comparação que eu gostaria de fazer para que a gente começar a relacionar a distribuição eletrônica com a tabela periódica, que vai ser algo que a partir de agora a gente vai tentar encontrar uma relação que tem entre a distribuição desses elétrons dentro desses orbitais por energia, da menor energia para maior, e seguindo aquelas regrinhas do princípio da construção, né? O princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, e como que, de certa forma, a gente pode correlacionar essa distribuição com a tabela periódica, que basicamente a tabela periódica é o que vai fazer vamos dizer assim, um apanhado geral, um resumão das principais, vamos dizer assim, tendências e propriedades que esses elementos químicos, esses diferentes elementos químicos vão ter. Então, a gente vai fazer, normalmente, aquela regrinha da distribuição eletrônica por energia, ela é muito bem representada por esse diagrama, que a gente chama de diagrama das diagonais. Alguns chamam também de diagrama de Linus Pauling, apesar de alguns dizerem que não foi Linus Pauling que propôs esse diagrama, mas independente disso, o mais importante é que o diagrama ele segue uma ordem energética de distribuição dos elétrons dentro dos orbitais, das camadas e subcamadas, né? E normalmente, para a maior parte dos elementos da tabela periódica, essa regra da diagonal, ela representa muito bem a distribuição dos elétrons dentro das camadas e subcamadas, por essa regrinha. Então, ela é muito utilizada por causa disso. Aí você poderia me perguntar, professor, todos os elementos que estão na tabela periódica seguem exatamente essa regrinha das diagonais? Nem todos, pessoal. Vocês vão ver que alguns elementos aqui, principalmente esses aqui do meio da tabela periódica, que são os elementos que a gente chama de metais de transição, normalmente alguns elementos não vão seguir exatamente essa regra da diagonal aqui no momento da distribuição eletrônica deles. Vai seguir boa parte dela, mas com algumas pequenas mudanças que normalmente é possível ser explicado por outros modelos. Tem um outro modelo, tem um outro modelo que se utiliza dessa distribuição para essas exceções que o diagrama das diagonais tem. Eu não vou lembrar o nome aqui agora do modelo, mas eu coloco aqui no momento que eu for editar a aula qual que é o nome do outro modelo, que normalmente, para os casos que essa regra da diagonal não está correta na distribuição, esse outro modelo, ele, vamos dizer assim, mostra da maneira correta como é que faz, né? Mas, para a maior parte dos casos, essa regra da diagonal ela vai muito bem para fazer essa distribuição eletrônica. Então, como que vai ser feita?
ela vai seguir justamente essa regrinha que a gente chama da diagonal, né? Então, vai começar aqui distribuindo por um S2. Então, normalmente, antes de mostrar essa regra da diagonal, o que tem sendo mostrado aqui? Cada uma das diferentes camadas e subcamadas, né? Então, ó, vai ter um S aqui primeiro, depois vem 2S, 2P, depois 3S, 3P e 3D, aí 4S, 4P, 4D, 4F, o 5S, P, D e F, lembrando que poderia ter mais aqui, mas não, até hoje não existe na natureza átomos que tenham número de elétrons suficiente para chegar aqui em uma subcamada superior aqui, 6S, 6P, 6D, e terminando em 7S, e hoje já se tem elementos que chegam até aqui, ó, no 7P. Lembrando que o 7 pode chegar até, o P pode chegar até 6 de elétrons, né? Então, aí, no expoente, é o número de elétrons máximo que cabe em cada em cada uma dessas subcamadas, né? 2, 6, 10, 14, aumentando de 4 em 4. Beleza. Então, aí a maneira de distribuir é feita por essa que a gente fala da regra da diagonal, né? Vai sendo distribuída na diagonal, ó. Primeiro distribui um S2, aí retorna, vem pro 2S2, retorna, 2P6, depois vem pro 3S2, retorna, 3P6, 4S2, aí retorna, aí volta aqui pro 3D10, pode ver que tinha chegado no 4S2, aí retorna aqui pro 3D10, aí 4P6, 5S2, volta, 4D10, 5P6, 6S2, e assim vai indo até chegar no 7P6. O último elemento descoberto até então na tabela periódica, que é o elemento de número atômico 118, ele vai ter a distribuição eletrônica que chega até aqui, ó, 7P6. Não existe elemento na natureza que prossiga essa distribuição, por isso que não se mostra aqui, por exemplo, a continuação que seria aqui como se fosse um 8S. Não existe até então elemento descoberto, né, pelo menos descoberto pelo ser humano na natureza que tenha mais elétrons do que esse que chegou no 7P6, beleza? Que é o de número atômico 118, que está aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, como que a gente vai correlacionar essa distribuição eletrônica com a tabela periódica? Aí vocês vão ver a relação que é muito bonita que tem entre uma e outra. Que normalmente a forma que a tabela periódica foi estruturada, ela segue exatamente essa distribuição dos elétrons em cada orbital por energia. Então, se a gente for analisar, a tabela periódica, ela foi distribuída de tal forma que ela vai indo do elemento com menor número atômico, ou seja, com menor número de prótons, e vai aumentando o número atômico conforme a gente vai indo para a direita e depois vai descendo, né? Então, ó, na linha 1 aqui, ó, esse primeiro átomo aqui, que é o átomo de hidrogênio, vai ter o número atômico igual a 1, aí depois vai vir o próximo átomo aqui, que é o de Hélio, número atômico igual a 2, aí volta aqui pra esse que é número atômico igual a 3, 4, e assim vai indo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a tabela ela vai indo da esquerda para a direita, assim, e de cima para baixo, né? E da esquerda para a direita, seguindo a ordem do número atômico. Então, do número de prótons que tem nos átomos. Só que, além de ela seguir essa ordem do número atômico, a tabela periódica ela tem uma certa estruturação que ela é dividida em certo número vamos dizer assim, de linhas, certo número de colunas, que essa divisão tem tudo a ver com como é estruturado, vamos dizer assim, os elétrons dentro dessa tabela. Então, normalmente, se a gente for observar aqui, por exemplo, essas primeiras duas colunas da tabela periódica, o que ela vai nos indicar? Normalmente ela vai indicar. Não, antes de falar da coluna, eu acho que vai ser mais fácil a gente correlacionar primeiro com a linha. Então vamos correlacionar primeiro com o período. Porque vocês vão ver que tanto o período quanto a coluna tem uma relação com essa distribuição eletrônica. Se a gente for relacionar primeiro com o período, normalmente, por que a tabela periódica ela tá dividida em 7 períodos? Ó, pode ver, aqui seria o período 1, né? Período 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Então, ela é dividida em 7 períodos. Lembrando, professor, e aqueles lantanídeos e actinídeos, aqueles dois que aparecem aqui embaixo? São esses que estão em roxo aqui, que é como se eles fossem uma continuação aqui da tabela. Então, é como se eles tivessem sido retirados da tabela, colocado embaixo, e a tabela ficou mais estreitinha. Mas, na verdade, se a gente fosse colocar eles dentro da tabela, normalmente aqueles dois que ficam aqui embaixo, vocês veriam que a tabela periódica ela é muito mais comprida, porque é como se eles fossem encaixados aqui na tabela periódica, né? Então, mas na realidade a tabela periódica tem esses 7 períodos. Uma coisa interessante é que cada período desse vai indicar em qual camada a distribuição eletrônica para cada um desses elementos vai terminar. Então, por exemplo, isso no estado fundamental, claro, né? Todos os elementos, por exemplo, aqui nesse período 1, que no caso seria o hidrogênio e o hélio, eles vão, no estado fundamental, os elétrons vão estar distribuídos em uma camada. Então, a única camada que os elétrons vão estar distribuídos é a camada 1. O fato de ele estar no período 1 representa que ele tem uma camada. No período 2, todos os átomos, os elementos, vamos dizer assim, na tabela que estão nesse período 2, a distribuição eletrônica no estado fundamental vai terminar com 2 camadas. Então, tipo, vai terminar aqui, ó, nesse 2 aqui, ó, 2s2, 2p6. Aí vai depender qual que é a coluna que ele termina, que a gente depois vai dizer que é mais relacionado com o subnível de energia, subcamada. Mas depois a gente vai comentar sobre isso. O importante é, inicialmente, a gente correlacionar que, dependendo do período que cada um desses elementos estão, é o número de camadas que esse elemento vai ter. Então, um elemento que está aqui no período, por exemplo, 5. Quantas camadas esse elemento vai ter? 5 camadas. Então, a última camada dele vai ser a camada 5. N igual a 5. Que é o número quântico principal igual a 5, né? Vai ser a última camada de qualquer... Isso no estado fundamental, claro. De qualquer elemento que está aqui nesse período 5 aqui. Pode pegar qualquer um que vocês vão ver que eles vão terminar com 5. Na camada 5, vamos dizer assim. Vão ter 5 camadas. Beleza? Então, essa é a primeira correlação que a gente pode fazer. E qual que é a segunda correlação? É quando a gente relaciona aqui com os grupos, as colunas da tabela periódica. Dependendo da coluna que está da tabela periódica, vai ser relacionado com esses diferentes subníveis ou subcamadas, o S, P, D e o F. Então, por exemplo, essas duas primeiras colunas, esses dois primeiros grupos da tabela periódica aqui, que são os grupos que vocês vão ver que a gente vai chamar de metais alcalinos e alcalinos teosos, esses dois ambos terminam a distribuição eletrônica, por exemplo, dos elétrons dos elementos que estão nesses dois grupos, vai terminar em S. Por isso que chama aqui do bloco S, que é justamente porque a distribuição eletrônica de todos eles vai terminar em S. Mais especificamente, do grupo 1 vão terminar tudo em S1 e do grupo 2 vão terminar tudo em S2. Então, todos aqui, então, hélio termina em que termina a distribuição eletrônica dele? 2s1. Do neônio, 3s1. Do neônio não, desculpa. Hélio, neônio não. Vamos dizer assim, do lítio aqui, qual que termina a distribuição eletrônica dele? 2s1. Do sódio, 3s1. E assim vai. De cada elemento aqui, vocês vão aumentando só o número de camadas que ele tem, mas todos vão terminar em S1. Né? Eu comentei hélio, neônio, argônio, esses vão estar aqui, são os gases nobres, né? Então, basicamente vai ser dessa forma que vai terminar. E no caso desse grupo 2, todos vão terminar em S2. Então, aqui vai terminar em 2s2, 3s2, 4s2, 5s2. Então, a gente consegue correlacionar, então, tanto a qual que é a última camada, quantos elétrons vai ter dentro daquela subcamada, dependendo do que termina. Aí, quando a gente vai ver com relação aos que terminam em P, são todos esses que estão mais aqui no lado direito da tabela periódica, do grupo 13 até o 18, todos esses aqui. Esses aqui vão ser os que vão terminar tudo em P. Então, tipo, esse primeiro aqui vai terminar em P1,
P2, P3, P4, P5 e por fim aqui vai terminar em P6. Aqui por isso que aqui chama o bloco dos P. Então, é dessa forma que vai terminar. Esses mais do meio da tabela periódica, que são os metais de transição, que a gente chama, todos eles vão terminar em D, que é o bloco, por isso que a gente chama aqui ó, de bloco dos D. Então, aqui vai ser o D1, né? E assim vai indo, D2, D3 e assim vai indo até chegar aqui no último, que é o D10. Vocês vão ver, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E aqueles que ficam normalmente deslocados na tabela periódica, mas que na realidade é como se eles estivessem aqui dentro, que são os lantanídeos e os actinídeos, eles vão representar os blocos dos F. Então, tipo, do F1, né? Do F1 até o F14. Lembrando que o F pode ir até 14, né? Então, com isso, a gente consegue correlacionar, dependendo onde está na tabela, a gente consegue saber quantas camadas que aquele elemento tem no estado fundamental, além de quantas camadas ele tem, saber qual que é a última camada dele, né? E relacionar também com a subcamada. Normalmente a distribuição eletrônica dele vai terminar em qual subcamada? S, P, D ou F, né? Então, a gente consegue, então, apontando qualquer elemento, dizer. Então, por exemplo, se eu pegar esse elemento aqui, ó, como vai terminar a distribuição eletrônica dele? Se ele está no período, ó, ele está no período 3, então vai terminar em 3, tá vendo aqui que termina em P2? Então ele vai terminar em 3P2 a distribuição eletrônica desse elemento. Ah, de um elemento, por exemplo, aqui para baixo, aqui, ó. Então ele está em qual período? Está no período 5, né? Então, ele vai terminar em 5P4. Por quê? Porque quando ele tá aqui, a coluna dele é do P4, tá vendo aqui? Então, ele vai terminar em 5P4. E assim vai. Lembrando que os D, assim como nessa distribuição eletrônica, quando ele chega no 4S, ele volta aqui pro 3D, aqui, quando chega nos D, é o mesmo esquema. Se ele tá no período 4, quando chega no D aqui, você diminui 1 do período que está, como se fosse N-1. Então vai ser 3D. Se ele está no período 5, aqui vai ser 4D. Período 6, aqui vai ter 5D. E dos F diminui 2. Então se ele está no período 6, o F vai ser 4F. Ó, igual aqui, ó. Ele chegou aqui ó, no 6S2. Se continuar a distribuição eletrônica aqui, ele vai voltar para o 4F, não é? Então aqui, ó, ele chegou no 6S2 aqui. Logo em seguida vai chegar o 4F, por isso que diminui 2. E o que está no período 7 vai diminuir 2 também, que vai para o 5F. Que é aqui, ó, 7S, volta, vem para o 5F. Segue exatamente essa ordem. E se a gente for fazer a distribuição pela tabela, vai seguir exatamente essa ordem da regra das diagonais aqui. Tipo, 1S1, 1S2. Aí volta aqui. 2S1, 2S2, 2P1, P2, P3, P4, P5, P6. Depois do 2P6 vem 3S1, 3S2. Aí vai 3P1, P2, P3, P4, P5, P6. Aí volta 4S1, 4S2. Aí chega aqui, ó. 3D1, D2, D3, 3D10, depois vai pro 4P1, P2, P3 até o 4P6, tá vendo que depois do 3D vem o 4P, ó. E assim vai indo. Se você seguindo a tabela periódica da esquerda para a direita e de cima para baixo, a distribuição, vai seguir exatamente essa regra da diagonal aí pelo diagrama das diagonais. Então é bastante interessante a gente saber correlacionar isso, que depois vocês vão ver que depois a gente vai correlacionar isso com diversas propriedades da tabela. Beleza? Então, nessa primeira aula era isso que eu tinha para falar com vocês. Nas próximas aulas a gente vai continuar comentando um pouco mais sobre a tabela periódica até chegar nas propriedades periódicas, que são as tendências que tem na tabela periódica. Vejo vocês até a próxima aula, então. Tchau, tchau.